Você precisa ter coragem, trepidez. Você saber que é o servo de Deus, que Deus lhe deu autoridade sobre os demônios, lhe deu autoridade para pregar o Evangelho e ganhar almas para o Senhor. Então, igreja, faça isso, comece a orar, a jejuar, a buscar os dons do Espírito Santo, buscar o poder de Deus, e aí muitas e muitas almas se converterão. Parte 3, como fazer evangelismo urbano. A evangelização urbana só será bem sucedida se tomarmos as seguintes providências: treinamento da equipe, estabelecimento de postos-chave e acompanhamento do trabalho. Então vamos ver aí na parte 3 como fazer evangelismo urbano. Tópico 1, treinamento da equipe. Tópico 2, estabelecimento de pontos-chave. Tópico 3, acompanhamento do trabalho. No tópico 1, treinamento da equipe. Antes de chegar à Macedônia, o apóstolo Paulo já podia contar com uma equipe altamente qualificada para implantar o evangelho na Europa. Primeiro tomou consigo a Silas e depois o jovem Timóteo, como está em Atos 15, 40 e 16, 1 e 2. Acompanhava-os também Lucas, o médico amado, Atos 16, 11. Com este pequeno, mas operoso grupo, o apóstolo levou o evangelho a Filipos, a Tessalônica e a Bereia, até que a palavra de Deus, por intermédio de outros obreiros, chegasse à capital do Império Romano, Atos 16, 12, 17, 1 e 10. Então, olha só, preparar uma equipe. Jesus preparou uma equipe. Seus discípulos estavam com ele todo o tempo, vendo como é que se pregava o Evangelho. Né? Metade do tempo de Jesus era usado em quê? Em curar enfermos, em fazer milagres. Como será que a igreja que diz que aprendeu com Jesus, que são discípulos de Jesus, está fazendo hoje? Será que metade do tempo é gasto sinais, prodígios, maravilhas, milagres? Ou será que nós estamos gastando 70% do trabalho da igreja com música? Veja, nós estamos substituindo o espiritual pelo divertimento, pelo passatempo. Estamos substituindo o verdadeiro trabalho da igreja por diversão, por coisas prazerosas. Então as pessoas, ao invés de evangelizarem, estão ensaiando para cantarem. E os cultos, 70% é música. Então a música tomou o lugar dos milagres, dos sinais, prodígios, maravilhas. Por quê? Porque não precisa jejuar, orar, não precisa estudar a Bíblia, não precisa pagar nenhum tipo de preço para poder cantar, só ensaiar. Não é coisa sobrenatural, não precisa de esforço, só é um esforço humano, capacitação humana, mais nada. Então as pessoas estão indo para um show, não é para um culto para cultuar a Deus, estão indo para um entretenimento. Esse é o grande problema da igreja na atualidade. Então deve-se preparar pessoas para fazerem a obra de Deus, para executarem essa obra. Deve haver preparação. Jesus então treinou os seus apóstolos. Né? Quando ele morre e ressuscita, eles podem continuar um trabalho que Jesus começou a fazer. E eles vão fazer exatamente isso. Pode ver que é milagres, sinais, prodígios, maravilhas aconteceram o tempo todo. Ajuntamento de gente, pregação do Evangelho, conversões. Do mesmo jeito que Jesus fazia. E eles faziam o mesmo padrão. Veja Atos dos Apóstolos. Então Paulo também pegava uma equipe, né, e treinava essa equipe para que eles pudessem continuar o trabalho. Né? Quando ele detectava um problema, ele chamava a atenção, como ele falou com Timóteo: desperta o dom que há em ti. Então é importante, né? Aquele líder está ali vigiando o trabalho, vendo se está sendo feito conforme Jesus ensinou para ser feito. Então Paulo ensinava a sua equipe, treinava a sua equipe. Assim também os pastores, né? Os pastores devem ser homens cheios do Espírito Santo, homens usados por Deus em sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Né? Pessoas também que estudam a Bíblia, mas também pessoas que passam 2, 3, 4 horas, 5 horas orando. O que os apóstolos fizeram? Olha, vocês vão ter aqui a equipe para servir as mesas, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus. Então os pastores precisam saber disso. Devem se dedicar.
Tem muito pastor se dedicando à palavra, mas esquecendo da oração. E tem muito pastor que se dedica às vezes em oração, muito nada, tem pouco. Se dedica muito à oração, pouquinho ao estudo da palavra de Deus. Então deve-se fazer uma coisa equilibrada aí. Estuda-se a Bíblia, mas também se ora muito. Pastores devem ser exemplo para o rebanho. Pastores devem ser homens cheios do Espírito Santo e que Deus usa para fazer sinais, prodígios, maravilhas. Milagres acontecem através dos líderes, dos pastores. Eles que estão na frente do rebanho, então eles são exemplo para o rebanho. Assim como Paulo estava à frente, era um exemplo. Pedro estava à frente, era um exemplo. Filipe estava na frente, era um exemplo. Então, os líderes são o exemplo para os seus liderados, discípulos de Jesus. Então lembre-se disso, metade do tempo de Jesus era usado sinais, prodígios, maravilhas, eram milagres acontecendo. Tópico 2, estabelecimento de postos-chave. Sempre que chegava a uma cidade gentia, Paulo buscava uma sinagoga de onde iniciava a proclamação do Evangelho, Atos 17, 1 a 3. Embora o apóstolo, na maioria das vezes, fosse rejeitado pela comunidade judaica, a partir daí expandia sua ação evangelística urbana até alcançar os gentios. É necessário que sejam encontrados postos principais para a evangelização urbana. Pode ser a casa de um crente ou de alguém que está se abrindo à palavra de Deus, Atos 16, 15. Na evangelização, as bases são muito importantes. Então, estabelecimento de pontos-chave ou de postos-chaves. Então, veja só, você pega um local, uma casa de um crente, é um ponto, de onde pode ali todo um quarteirão ser atingido. Então você pode fazer isso. Uma casa de um novo convertido ali, que ele aceita Jesus, você vai lá, a família aceita Jesus, e essa casa aí possa ser um ponto de espalhar o Evangelho em volta. Então você deve sempre escolher um ponto-chave ali, um ponto de pregação, um ponto de base para o trabalho que vai crescer e se desenvolver. Então existem pessoas que têm facilidade para isso, pessoas chamadas para isso, que ele sabe escolher um ponto e colocar ali um trabalho, aquilo ali começa a crescer e desenvolver. No caso de Paulo, o que ele fazia? Ele começava o trabalho entre os judeus, porque tinha uma sinagoga, era um lugar já que era conhecido como um lugar que se falava do Deus verdadeiro, que não tinha imagem de escultura nem nada. Então Paulo usava a sinagoga. Ele tinha a intenção de ganhar primeiro o seu povo, os judeus, para Jesus. Como eles se recusavam, ele aproveitava que os não-judeus, os gentios, estavam ali escutando, queriam ali ver o que estava sendo falado, eram curiosos, e acabavam então ele pregando para essas pessoas e elas se convertiam, ficavam alegres por poderem ouvir a palavra de Deus e receberem a salvação. Então você pode usar também a casa de um desviado, um afastado da igreja. É importante você usar a casa dele. Você pode chegar lá e perguntar: eu posso fazer aqui um culto? Posso fazer aqui uma reunião com seus vizinhos, vocês aqui, para falar um pouco da palavra de Deus? Posso fazer uma classe de escola bíblica dominical aqui na sua casa? Então, veja só, você pode conseguir colocar pontos, pontos-chave, ou postos-chave aí, em vários locais no seu bairro e a partir daquele lugar aí ganhar muitas almas. Tópico 3, acompanhamento do trabalho. Procure estar atento à nova frente evangelística. Ao partir para uma nova área urbana, alguém deve ser deixado como responsável para cuidar dos novos convertidos que foram alcançados, como fazia o apóstolo Paulo, Atos 17, 14. E periodicamente devem haver visitas até que amadureçam o suficiente para caminhar por si próprias, como está em Atos 18, 23. Não descuide do trabalho de discipulado. Fortaleça-os na fé, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quem se põe a evangelizar as áreas urbanas deve estar sempre atento. Por isso mesmo, tem uma equipe amorosa, competente e disponível. Então, todo o trabalho que se inicia deve ser visitado, deve ser acompanhado. O apóstolo Paulo sempre fazia isso. Ele visitava os lugares onde ele já tinha evangelizado e acompanhava de perto o que estava acontecendo. Porque ele abria o trabalho e já colocava uma pessoa para cuidar. E ele ficava ali prestando atenção, querendo saber notícia todo o tempo, E acompanhava, ele passava por lá também, para saber como é que estão fazendo, o que está acontecendo, existe algum problema?
Então, tem que o líder passar nesses trabalhos, visitando, apoiando e corrigindo os problemas que vão surgindo. Sempre vai ter algum probleminha, alguma coisa vai acontecer, né? Também temos que saber que existem as seitas que vão tentar atrapalhar, né? Satanás vai tentar atrapalhar. Então, toda coisa deve ser combatida, aquela coisa que atrapalha aquele trabalho progredir. Então, deve haver sempre uma visita e sempre deve se dar uma orientação, né? Uma palavra que vai ajudar ali aquela pessoa que está à frente do trabalho. E sempre haver o quê? Um treinamento para essas pessoas que estão à frente do trabalho. A conclusão aí diz: a evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. As cidades tornam-se cada vez maiores e mais complexas, exigindo da Igreja de Cristo ações específicas, personalizadas e efetivas. Se por um lado lidamos com as massas, por outro lado temos de tratar particularmente com cada pessoa, para que todos venham a ter um encontro pessoal com Deus. Seguindo o exemplo de Jesus e de Paulo, façamos da evangelização urbana a base para alcançarmos os confins da terra. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Então é importante sabermos que para nós fazermos missão, nós precisamos de dinheiro. E como é que conseguimos o dinheiro? É através das igrejas abertas nas cidades. São as pessoas que trabalham, ganham bem. Então essas pessoas é que vão ajudar nesse trabalho, vão ajudar a manter esse trabalho missionário no mundo inteiro. Então a estratégia da igreja é conseguir fazer uma igreja forte dentro das cidades, para que através desse trabalho possa se alcançar o mundo inteiro. Então é evidente que as cidades têm o quê? Pontos, né, de divertimento, de prostituição, né, de drogas, de tudo mais, que vão ser forças que vão combater o trabalho, vão atrapalhar o trabalho da igreja. Então nós temos que criar estratégias, né, de evangelização para ganharmos essas pessoas para Jesus. Temos que ter o atrativo principal da igreja, que é o quê? A presença de Deus, que são o quê? Os sinais, prodígios, maravilhas. Os milagres é que atraem as pessoas. Isso está faltando na igreja de hoje. As pessoas não têm visto a presença de Deus nas igrejas. Faz-se cruzadas evangelísticas, mas cadê as demonstrações do poder de Deus? Quando se tem, pode ver que o resultado é maravilhoso. Basta você acompanhar aí pela mídia e você vai ver. Quem está crescendo realmente muito? Quem Deus está presente lá na igreja dele. Então existem lá sinais, prodígios, maravilhas. Isso é atração. Não é dinheiro que atrai as pessoas. Não é sabedoria humana que atrai pessoas. Não pode ser música que atrai pessoas. Como nós estamos fazendo, nós estamos torcendo o Evangelho. A atração do Evangelho, como está na Bíblia, são sinais, prodígios, maravilhas, são milagres. Esta é a atração verdadeira do Evangelho. É a presença de Deus e não de pessoas importantes, famosas, que se gastam fortunas com essas pessoas. Como se a atração do Evangelho fosse isso. A atração do Evangelho não pode ser uma pessoa. Isso é idolatria. Então a atração é Deus, com sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Essa é a atração verdadeira do Evangelho. E nós temos que buscar. A igreja hoje precisa urgentemente ter aí uma reviravolta no jeito que funcionar. Porque do jeito que vai, está difícil. Está difícil da gente enxergar um futuro próspero para a igreja do jeito que a igreja já vai. Vamos colocar as coisas em sua devida ordem. O mais importante é a parte espiritual, não é intelectual e nem de entretenimento. Vamos orar então. Se você deseja, ouvindo a palavra de Deus, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade agora. Vamos orar por você. Se você está na igreja, você deseja ser usado por Deus, você deseja realmente ganhar almas, então fale com Deus agora, peça a Ele a capacitação, peça o batismo do Espírito Santo, peça também os dons espirituais para que você possa fazer um excelente trabalho para o Senhor e ganhar muitas almas. Peça sabedoria, inteligência espiritual para que possa armar estratégias vindas de Deus para que você possa ganhar muitas almas para o Senhor. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas. Salva agora, Senhor, essas vidas. Oh, braglata cruz tenor ferei cantalar lepuste fasten.
que eles vejam, Senhor, as obras maravilhosas que o Senhor tem feito na terra, que eles possam, Senhor, se humilhar diante de Ti, reconhecendo o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu amor. Salva, Senhor, agora essas vidas, escreve os seus nomes no livro da vida, abençoa poderosamente, perdoa os seus pecados, Senhor. Pai, aqueles que se chegam a Ti agora arrependidos de não estarem trabalhando para Ti, de não estarem produzindo no reino de Deus aqui na terra, Pai, usa-os agora, ajuda-os, capacita-os, em nome de Jesus. Toda doença e enfermidade, solta essas vidas em nome de Jesus. Ó Pai querido, vem com Teu poder sobre essas vidas, usa-os, Senhor, capacita, dá dons espirituais, batiza no Espírito Santo, faz maravilhas, Senhor, através dessas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, se você deseja nos convidar para estarmos aí com você na sua igreja, então entre em contato conosco. Está aí nossos telefones, 99 é o DDD, depois 991520454, também do WhatsApp. Também o outro telefone, 99 é o DDD, depois 98253-9000. Nosso e-mail, Henrique Lhas, henriquelhas@hotmail.com. Também está aí o nosso Facebook. Então entre em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja ministrando. Jesus tem salvo aí muitas almas, tem batizado o Espírito Santo e tem curado mais de 100 pessoas toda semana. Maravilhas têm acontecido. Muitas pessoas libertas também. Então nos convide, nós estaremos aí na sua igreja. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda para você ver onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque o mesmo dia. Então olha aí, dos dias 12 até 14/8, nós estaremos em Santa Cruz Cabrália, Bahia. Primeiro congresso de EBD, lá com o pastor Sansão e o superintendente da EBD, o presbítero José Geraldo. Esteja aí conosco, não falte não. Bahia, Santa Cruz Cabrália, aí dias 12 até 14/8. Veja bem que tem esse espaço todinho aí, ó, sem ter nada marcado. Mês 7 estamos precisando marcar alguma coisa. Mês 8 também, depois dessa data aí não temos nada marcado. Marque conosco. No mês 9 nós estaremos aí novamente na Bahia. Veja aí, 16, 17 e 18/9 nós estaremos aí em Brumado, na Bahia. Seminário de EBD. Esteja aí conosco, não falte, compareça. Depois, olha só, mês 9 nós temos aí 24 e 25/9, no Itinga do Maranhão, Congresso de EBD e Missões. Então só temos essas duas datas, mês 9. Marque conosco, mês 9 também. Temos aí mês 7, mês 8, mês 9, muitas datas vagas ainda. Depois, dia 1º, dia 2/10, nós temos aí Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Fórum de Docentes da Escola de Profetas. Veja só isso nós temos marcado no mês 10. Depois, do dia 25 a 27/11, nós estaremos em Salvador, na Bahia, no aniversário da igreja. Lá no presidente do setor, o pastor Israel Galvão, Assembleia de Deus, bairro Valéria. Então, esteja conosco aí, Salvador, Bahia, 25 a 27/11. Depois, dias 3 e 4/12, estaremos aí em Paracambi, no Rio de Janeiro. Veja que lá o mês 11 só ficou uma data marcada. Temos que marcar outras datas. Depois, dia 3 e 4/12, nós temos aí Paracambi, Rio de Janeiro, simpósio de EBD e evangelismo. O pastor presidente Ernesto, né? Pastor da congregação Denilson. Lá nós temos o responsável por missões do Valmir, lá no bairro Lages, na rua Romeu Natal, 1027. Depois, mês 12, nós temos aí 10/11/12, São Paulo, Congresso de EBD e resumo do trimestre na Assembleia de Deus, Perus, Vila Santa Maria. Só que mês 12 também temos várias vagas ainda para preencher. Então marque conosco. Nós estamos agora desempregados, precisamos da sua ajuda, precisamos de estar aí com você para sustentar-nos, né? Não temos mais um emprego, então estamos à disposição da sua igreja e esperando o seu convite. Temos aí muitas vagas na nossa agenda e precisamos de ajuda dos irmãos. Que Deus abençoe a todos, então, a paz do Senhor.